E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Norba, uma das pessoas desenvolvedoras aqui da Tribe, e nesta videoaula eu vou mostrar a vocês o que são funções no JavaScript, beleza? Vamos lá! Bom, funções são blocos de código que encapsulam instruções que executam uma tarefa específica. Elas visam modularizar nossos programas, ou seja, dividir um programa em partes menores, em que essas partes menores tenham uma única responsabilidade. Então, é algo semelhante a isto, onde temos um programa composto por vários blocos que fazem algo específico. Desta forma, temos um controle maior do nosso programa, bem como tornando-o mais organizado e melhor de manter. E com isso em mente, vamos aplicar esse conceito em cima do seguinte cenário. Vamos supor que precisamos desenvolver um jogo em que temos de criar um carro com as suas funcionalidades de ligar e desligar, de direcionar, que é o uso do volante, de acelerar, frear, dar ré, de ligar e desligar os faróis, dar seta e etc. Repare que cada ação que mencionei são funções do carro, que trabalham para um todo maior, que é o próprio carro. Cada função dessa tem uma única responsabilidade. Por exemplo, pisar no pedal do acelerador executa instruções para fazer o carro andar. Já o volante, de direcionar as rodas. Percebe? Entendido isto, primeiramente, vamos só dar uma olhada de como representaríamos no JavaScript essas funcionalidades, e você ter o primeiro contato de como é uma função. E em seguida, vamos mais a fundo para entendermos da estrutura de uma função. Bom, aqui declarei 4 funções em cima do cenário que acabamos de ver. Função de ligar e desligar, de acelerar, frear e girar o volante, ok? Bom, agora que vimos como uma função se parece, vamos entender da sua estrutura, cada parte que a compõe. Para declararmos uma função, primeiramente devemos começar escrevendo a palavra function, que diz ao JavaScript que estamos declarando uma função. E esta palavra é uma palavra reservada do JavaScript. Não poderíamos declarar uma função escrevendo em português função, por exemplo. Tem que ser em inglês, ok? Em seguida, precisamos dar um nome à nossa função, de uma forma que identifique bem que tarefa ela executará. E a nomeação de uma função segue a mesma convenção das variáveis, ok? Se precisar relembrar, reveja a nossa videoaula sobre variáveis e constantes. Em seguida, temos este abre e fecha parênteses, que é onde recebemos as entradas de valores que uma função espera. Se a nossa função não precisa receber valores de fora, então ela fica desta forma. Mas, se precisarmos receber valores de entrada na função, nós declaramos ela com parâmetros como aqui. Nós podemos definir um ou mais parâmetros, separando-os por vírgula. E você pode dar o nome que mais faz sentido para você quando estiver criando a sua função. Não precisa ser como eu defini aqui, param1, param2. Isto é só um exemplo, ok? E esses parâmetros serão convertidos em variáveis dentro do corpo da nossa função. E este abre e fecha chaves delimita o corpo da nossa função. E uma outra particularidade de uma função é que podemos fazer com que ela retorne um valor. E para isto, devemos usar o comando return. E podemos também declarar variáveis dentro de uma função se precisarmos. Declarei essa variável auxiliar chamada resultado para que fique mais claro o que iremos retornar, que é o resultado da nossa operação matemática. E por fim, para invocarmos uma função, é só digitarmos o seu nome, em seguida abre parênteses, passamos os parâmetros separados por vírgula e fechamos parênteses. E quando invocarmos a função, o param1 corresponderá ao valor 10 passado para a função e o param2 ao 20. Caso uma função não espere parâmetros, chamamos ela somente com os parênteses vazios, ok? Agora que você aprendeu como se declara e usa uma função, é hora de colocar em prática. Vamos juntos implementar as funcionalidades do nosso carro. Vou começar colando aqui as declarações das funções para o nosso carro que vimos agora há pouco, beleza?
Mas vamos por partes. Primeiro, vamos implementar o código da função ligar e desligar. E antes de implementarmos o código da nossa função, precisamos declarar o estado inicial do nosso carro. E podemos representar isso declarando uma variável status carro que recebe o texto desligado. E o propósito da função ligar e desligar é mudar o valor da variável status carro para ligado ou desligado. Para isso, iremos verificar qual o valor da variável status carro. E se o valor da variável status carro for igual a desligado, então atualizamos ela para ligado. Caso contrário, mudamos o valor da variável para desligado, ok? Se você ainda tem dúvidas sobre if else, recomendo que você pause esse vídeo e veja o vídeo sobre estruturas condicionais. E por fim, vamos fazer com que nossa função retorne o valor da nossa variável status carro com seu novo valor. E aqui fechamos a implementação da nossa função ligar e desligar. Agora vamos implementar a funcionalidade de acelerar. Neste caso, também precisamos de um valor inicial para a aceleração do nosso carro. E com o carro parado, a aceleração é zero. Para isto, declaramos uma variável chamada aceleração que recebe o valor zero, ok? E a declaração de nossa função acelerar espera receber um valor de entrada, que eu dei o nome de incremento. Aqui não vou implementar a fórmula real de aceleração. Vamos apenas simular a ideia de aceleração de uma maneira bem simplista. E a responsabilidade desta função é de apenas atualizar o valor da nossa variável aceleração, incrementando o seu valor atual com o valor que está vindo do parâmetro incremento. E no final, fazemos nossa função retornar uma string informando o quanto estamos acelerando. Agora, vamos implementar a funcionalidade de frear, a qual espera também um parâmetro que iremos usar para decrementar a nossa atual aceleração, ok? E aqui a mesma coisa da função de acelerar. Vamos implementar de uma maneira bem simplista a instrução de desaceleração do nosso carro. E no final, retornamos uma string informando que nosso carro está desacelerando para um determinado valor. E a nossa próxima implementação é a do volante, em que também esperamos um parâmetro que representa a posição que queremos que ele gire. Se for um número positivo, sabemos que é para girar para a esquerda, sentido anti-horário. Se negativo, para a direita, sentido horário, simulando graus de rotação, ok? Então, declaramos uma variável rotação do volante para guardarmos o estado inicial dele, que queremos que seja reto a 0 graus. E o que nossa função girar volante passará a fazer é só atualizar o valor da variável rotação do volante. E fazemos nossa função retornar uma string informando o ângulo de rotação atual do nosso volante. Bem, com todas as nossas funções declaradas, vamos apertar Enter aqui no console para que o JavaScript registre a criação delas. A partir daí, conseguiremos invocar essas funções simulando o funcionamento do nosso carro. Então vamos lá. Eu acabei mudando um pouquinho nosso cenário para que os exemplos de código não continuassem na parte de baixo da tela e também para ao limpar o console não ficássemos sem ver as implementações de nossas funções. Então, as coloquei do lado direito da minha tela para que você possa acompanhar normalmente, ok? Bom, primeiro de tudo, vamos ligar o nosso carro usando a função ligar e desligar. Em seguida, vamos acelerar, passando aqui uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos manusear o volante girando para a direita, menos 45 graus. Em seguida, vamos reduzir a velocidade do carro aos poucos. Agora vamos pisar no freio de forma leve, reduzindo a nossa aceleração para 15 metros por segundo ao quadrado.
passando o valor 5 para que nossa função decremente a nossa aceleração atual. Em seguida, vamos girar nosso volante de volta ao seu estado inicial para que direcione nosso carro em linha reta. Agora vamos parar o nosso carro mais uma vez freando, passando o valor 15 para a nossa função frear. E assim decrementar a nossa aceleração atual para 0. E por fim vamos desligar o nosso carro. Bom, e é isto. Terminamos a nossa aula de funções por aqui. E um exemplo a ressaltar do uso de funções é a nossa plataforma em que você pratica fazendo os exercícios. Todo o código que você escreve num exercício está encapsulado em uma função, que é invocada verificando se o resultado que ela retorna está correto, ok? Bom, deu para entender tudo certinho? Espero que sim. Se não, reveja o vídeo mais uma vez e não deixe de reproduzir o código que implementamos, o qual vai te ajudar a assimilar o conceito de funções. E sugiro também que você tente implementar as outras funcionalidades de um carro que eu citei no início, como ligar e desligar os faróis, ok? Se ainda precisar de ajuda com o conteúdo desta aula, mande sua dúvida para a gente no Slack, que te ajudaremos com prazer, tá certo? Te vejo estudando conosco em breve e até a próxima!